Boa tarde, professor Sérgio. Está me escutando? Clarice, na hora de Tá. eu vou apresentar o meu trabalho também, na hora de apresentar como é que a gente encaminhou o link para o SEMEAD do vídeo, como é que faz, você sabe? Eu, como líder de sessão, eu vou compartilhando os vídeos aí. Eu vou compartilhando ali para o senhor, Que legal, tá? Eu tô aqui para ajudar nesse sentido. Eu obrigado, faço o compartilhamento daí. muito obrigado. Nada. Aí, se o senhor preferir também apresentar em vez de passar o vídeo, não tem problema. Daí depende dos autores, assim. A gente pode ajustar. Ah, tá. Então, boa notícia. Deixa eu ver logo aqui. Que eram 8 minutos, né? É 8 minutos, tá vendo? E tem que esperar os 8 minutos. E são 8 minutos, então, para todo mundo, né? Isso, Então, pode ser o link mesmo. tá. Boa tarde, professor Sérgio. Boa Boa tarde, tarde, Clarice. Ana Boa Paula, como vai? tarde, Tudo bem? tudo Eu sou a bem? suplente da Clarice. Ah, é? Tudo bom. Já estou arrumando aqui meu nome. Deixa eu ver aqui os trabalhos. Minha agenda. Clarice, aí você vai conduzindo a sequência, tudo, né? Isso. Eu Aí pego e vou a gente passando os faz vídeos. uma discussão ao final, é isso? Acho melhor. Da outra vez a gente fez, na outra sessão, a gente apresentou primeiro todos os vídeos e aí depois foi as discussões. Tá ótimo. Uhum. A ordem que eu tenho aqui é esportismo, né? Soft skills desenvolvidas com a prática esportiva. Depois a gestão estratégica em serviços profissionais. Depois contribuição ao planejamento estratégico. E por último, capacidades interorganizacionais, ambidestria de absorção. Tá, Perfeito. É isso mesmo. A minha também. perfeito.
Falta só mais um autor, professor? É, né? Como é que você falou? Os autores têm Tá, o três. Rodrigo, é, o Rodrigo é de qual trabalho? Deixa eu ver aqui. Você já mapeou aí, Rodrigo, Rodrigo e Antônio, né, que está aqui na sala? Rodrigo e o Antônio. É, Rodrigo e Antônio. Rodrigo é do 1087, o Antônio é do 202. Boa tarde, meu áudio está funcionando? Ah, Sim, 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 nós Antônio, estamos está ouvindo. funcionando. Rodrigo. Bom, acho que a gente pode começar, não é? E Eu acho. quem for se juntando, Clarice, a palavra é sua. Tá. Então, sejam todos bem-vindos, né? Parabéns aos autores, né, pela aprovação dos trabalhos a serem apresentados nessa sessão. Então, o professor Sérgio, ele é o moderador da sessão, né? E eu sou a líder de sessão aqui para auxiliar, vou passar os vídeos agora. Primeiramente, a gente combinou ali com o professor, a gente vai fazer a exposição de todos os vídeos, primeiramente, e após, então, a gente faz a discussão, certo? O primeiro vídeo vai ser de quem? É do esportivo, né? É Rodrigo ou é Antônio? Sim. Primeiro é o esportismo e soft skills desenvolvidas com prática esportiva. Quem, É, que é o deixa eu Rodrigo ver ou o aqui. Antônio? É o Rodrigo, né? Ok. É o Rodrigo que vai apresentar. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, eu vou compartilhar a tela. Vocês estão ouvindo o áudio? Eu Eu não não estou. estou ouvindo o áudio, não. Só um minutinho. Não está passando o áudio?
Não, para nós não. Ué, que estranho, eu vou tentar Então, mais novamente. uma vez. Clarice, quando você for compartilhar a tela, no Ah, canto superior existe uma opção em que você precisa clicar para você compartilhar o áudio também. quando eu compartilho a tela. Não tá saindo ainda o áudio? É, Não. tá parado aí o slide. Tá, eu parei agora para a gente ver o negócio do áudio. Compartilhar som, deixa eu ver agora. Deu certo? Bom, muito Não, é se porque fala antes de você Tá, entrar deu sim. agora Deu. Deu? das Vamos para o início. competências para a formação para o desenvolvimento Vamos para o pela início. PUC São Paulo e coautor do artigo Esportismo, Soft Skills desenvolvidas com a prática esportiva. Meu colega, meu parceiro acadêmico, Dr. Wagner Castropil, doutor em medicina, e ambos estudamos a teoria do esportismo há 15 anos. Ambos somos judocas, Castropil um judoca muito mais competente do que eu, campeão mundial militar, atleta olímpico em Barcelona 92 e durante 2 ciclos olímpicos médico do Comitê Olímpico Brasileiro. Bom, muito se fala da importância das competências para a formação, para o desenvolvimento e para a realização profissional do indivíduo. Nós sabemos que muitas das competências têm uma associação intuitiva, implícita, com os famosos soft skills, tão em voga nos dias atuais. Na prática do esporte, que nós entendemos a partir da pesquisa que é complementar ao estudo e à aprendizagem da administração, a aprendizagem não se dá em sala de aula, ela se dá na prática esportiva. E a pergunta que fica é, o quanto que essa prática esportiva pode contribuir para a formação do profissional, combinada com a formação teórica adequada, é claro. O esportismo, tal como nós o concebemos, e depois eu vou apresentar a pesquisa, se trata da aquisição de competências, soft skills aqui hoje, através da prática esportiva, que podem contribuir não apenas para a melhora do desempenho da própria prática esportiva, mas também no atingimento de metas profissionais que acontecem, que são estabelecidas durante e principalmente após a conclusão da carreira esportiva. Ao longo da pesquisa e posteriormente nos nossos estudos, nós chegamos em 5 competências: a atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe, e nós ilustramos essas 5 competências com a chamada medalha do esportismo, que demonstra não apenas a presença delas, como a importância da integração entre elas para que o indivíduo tenha sucesso no esporte, assim como tenha sucesso na vida profissional, tenha sucesso na administração. Para chegar nessas competências, nós entrevistamos 125 executivos e empresários que haviam tido uma experiência pregressa no esporte de rendimento. A primeira das competências é a atitude, segundo a qual nós estabelecemos uma abordagem não conformista para a resolução do problema. Isso, novamente, eu vou ser bem reincidente na afirmação disso. Vale para o esporte, vale para a administração, é o que eu carinhosamente, ludicamente chamo da garra absurda. Depois é a visão. Você planejar, você estabelecer o máximo que o seu potencial permite que você chegue, de acordo com as suas características, de acordo com as suas competências. A visão é um item, é um procedimento de desenvolver um planejamento estratégico muito consolidado na administração e também é possível desenvolver desde a tenridade no esporte. A sua visão, por exemplo, pode ser participar de um campeonato paulista, participar de uma Olimpíada, participar do que for, vencer o que for, mas você vai construindo a sua visão pessoal e quando você se tornar um administrador, você pode desenvolver essa visão no âmbito profissional. A estratégia é como você atinge essa visão. Temos diversas
ferramentas, técnicas, eruditos que elaboraram formas de estratégias que hoje são amplamente utilizadas de forma muito bem sucedida na parte das empresas, e esse é um item, é uma competência, um soft skill que também pode ser desenvolvido na prática do esporte e pode contribuir para o seu desenvolvimento. Ou seja, se você, na sua visão, você se desafiou a conquistar uma medalha olímpica, qual a estratégia? Como você vai chegar lá? Quais são as etapas que você almeja realizar para se aproximar da sua meta? Uma vez aprendido isso na prática, com alguma reflexão, você vai conseguir utilizar não apenas na prática esportiva, como na prática profissional também. A execução é a hora da realização numa empresa de um plano operacional, do plano tático, seja no esporte, no caso do judô, como eu e o Wagner praticamos, na hora da luta. É você pegar aquela sua visão, você pegar toda a estratégia desenvolvida e executar, seja no shiaijo, como nós falamos no judô, seja no ambiente profissional competitivo entre as empresas, com a máxima excelência possível, almejando atingir um resultado superlativo que permita que você, como atleta, ou a sua empresa, conquiste e supere as metas estabelecidas. O trabalho em equipe é a última das 5 competências. Ele é imprescindível na medida que você não conquista o reconhecimento que você não conquista nada sozinho. Numa empresa grande, mesmo numa pequena, isso fica muito evidente na hora que nós temos departamentos, temos colegas de trabalho, e trabalhar bem com eles de forma harmônica e produtiva contribui muito para o seu desenvolvimento. Da mesma forma, vale no esporte. Novamente, eu vou me referir ao judô, já que é o esporte que tanto Wagner quanto eu praticamos. Se você não tem um oponente para treinar, na verdade, no treino ele não pode nem ser chamado de seu oponente. Ele é um colega, é um parceiro, ele contribui para o seu desenvolvimento, para o aperfeiçoamento da sua condição física e da sua condição técnica. Nós estabelecemos 3 etapas para conquistar esse trabalho em equipe excelente, que é buscar sempre unir-se aos melhores, ou seja, construir e participar de uma equipe de alto desempenho, ter uma liderança firme e forte para que todos alinhados persigam a visão almejada, elaborem a melhor estratégia e a executem muito bem. E, por último, ter sempre um exercício de construir essa visão compartilhada, seja atingir um plano superlativo, extraordinário na empresa, seja conquistar, metaforicamente, já que a gente tem a medalha do esportismo, a medalha olímpica, como eu mencionei anteriormente. A recomendação, portanto, é ampliar os estudos da teoria do esportismo para cada vez mais nós pensarmos como o esporte pode contribuir para o desenvolvimento profissional. Acredito que em outros países, notoriamente os Estados Unidos, essa associação da formação esportiva com a formação profissional é muito bem consolidada. No Brasil, infelizmente, nós estamos ou alguns estágios atrás, mas a academia tem um papel importante na hora que estuda, critica, reflete sobre o tema. O Wagner e eu temos desenvolvido pesquisas na temática sobre o esportismo há 15 anos, todavia sabemos que existe muito a fazer ainda. Eu agradeço a presença de todos, aguardo os seus feedbacks no intuito de melhorar esse trabalho e vamos, como eu disse antes, e não posso deixar de terminar assim, com garra absurda. Perfeito. Podemos ir para o próximo, professor, então? O próximo é a gestão estratégica em serviços profissionais, um estudo no campo da advocacia. É o Antônio? Ok. Só um pouquinho. É o Antônio. Antônio, Sandra e Augusto. Está compartilhando a tela? Ainda não. Não? Tá. Anderson Rodrigues, sou um dos autores do trabalho titulado Gestão Estratégica em Serviços Profissionais, um estudo do campo advocatício, feito em colaboração com a professora Sandra Santos e o professor Augusto. As empresas de serviços profissionais, elas prestam serviço pessoal com alto nível de domínio técnico especializado aplicado na resolução de problemas. Há uma série de organizações que se encaixam nesse perfil, sendo a advocacia um dos exemplos clássicos
de serviço profissional. Essas organizações, elas são marcadas por uma singularidade em relação a outros prestadores de serviço, de modo que a literatura aponta que não seria adequada a utilização de conceitos tradicionais da administração para essas empresas. Diante disso, os estudos recentes sobre ESPs têm se detido sobre diversos aspectos do negócio, mas sem emergir na gestão estratégica propriamente dita, de modo que se vê uma padronização crescente do serviço profissional e o aumento do interesse de pesquisas na área, mas ainda permanecendo elusivo o conceito de gestão estratégica e carente de sistematização. Pensando nisso, Skojovics, Pema e Lowenthal propuseram um modelo teórico integrado de gestão estratégica próprio para as ESPs. Frente a esse cenário, o objetivo do presente trabalho é investigar como é que ocorre a gestão estratégica de ESPs do ramo vocatício. A nossa fundamentação teórica, ela primeiro se pautou numa densa revisão de literatura que culminou na elaboração de um framework interpretativo envolvendo os 9 elementos do modelo teórico proposto por Skojovics, Pema e Lowenthal, que é representado por esta imagem, em que nós podemos ver a existência de 9 elementos, divididos inicialmente em um foco interno, onde se vê a organização interna, estratégica de recursos humanos, arquétipo e gestão do conhecimento. Além deles, há no ambiente externo as estratégias de mercado e cliente que estimulam a definição do cliente estratégico, as fusões e colaborações tidas por ESPs complementares que ajudarão na prestação do serviço e o meio ambiente institucional e internacional. Como confluência desses elementos internos e externos surge o foco intermediário, composto pela análise estratégica e a inovação. Quanto à metodologia, o nosso trabalho é uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva que se valida da estratégia do estudo de caso, sendo coletados dados através do uso da entrevista semi-estruturada aplicada por gestores de 9 escritórios de advocacia, escolhidos pelos seguintes critérios: conveniência, adesão ao estudo, localização no estado do Ceará, existência há mais de 5 anos e equipe com 10 ou mais pessoas. Em virtude da dificuldade de acesso a esses sujeitos, também houve a utilização da técnica da Snowball. Em relação à transcrição, optou-se pela transcrição desnaturalizada, que foi realizada em 2 etapas. Inicialmente, com a utilização da inteligência artificial Sonix, que, pegando o arquivo original em áudio ou áudio e vídeo, gera um arquivo editável que é possível de ser baixado. Que, num segundo momento, esse arquivo editável foi contrastado com o arquivo original para sanar eventuais vícios e dar prosseguimento do processo de desnaturalização, haja vista que é o mais adequado para a técnica da análise de conteúdo utilizada neste trabalho. Ao final do processo de análise, foi possível perceber uma saturação parcial dos dados. Quanto aos resultados obtidos com o nosso trabalho, nós dividimos a percepção em 3 focos, conforme o modelo teórico. No foco interno, nós podemos perceber a existência de uma organização interna com uma ampla estrutura de funções, que se pauta na divisão de trabalho, em alguns fluxos de rotina e na cultura organizacional. Fato esse que se ramifica em várias ações que ditam o funcionamento do negócio, repercutindo na gestão do conhecimento e nas estratégias de recursos humanos, elementos que juntos vão conformar o arquétipo da organização, ora aproximando elas do modelo P2, ora do modelo MPB. Trazendo algumas características, nós vemos, por exemplo, no modelo P2, ele é muito centralizado o processo de tomada de decisões, a estratégia é pensada muito a curto prazo, diferente do modelo MPB, já marcado por uma maior estratificação dentro da organização, um planejamento de médio e longo prazo, a integração de profissionais com formação além do direito, e por aí vai. Mas o arquétipo é muito representativo, como nós destacaremos a seguir. Em relação ao foco externo, o ambiente institucional não exerceu tanta influência como apontado pela literatura, pelo que os sujeitos eles vão enfatizar muito mais alguns fatores de mercado, como, por exemplo, os efeitos da pandemia, a percepção do cliente, os impactos da concorrência e, assim, os fatores de mercado que vão circundar essas organizações, estimulando, assim, a definição do cliente estratégico e também o modo de se relacionar com ele, seja diretamente, seja através de parceiros de negócio
e parceiros de gestão. Como confluência desses fatores surge o foco intermediário, que são principalmente a definição de fatores estratégicos para o alcance do sucesso pretendido pela organização, o que pode ocorrer aí através da adoção de inovações e, como confluência de tudo isso, advém oportunidades de negócios que poderão ser percebidas pelas ESPs e, assim, fazê-las alcançar uma expansão na sua atuação. Em relação às inovações, eu cito, por exemplo, a utilização da análise preditiva através da jurimetria, utilizada pelo sujeito 8, que muito investe em tecnologia, bem como o mapeamento de oportunidades e a prevenção de litígios, utilizados pelos sujeitos S4 e S6 também com alto investimento em tecnologia. Como uma síntese dos achados, a gente pôde fazer uma inter-relação de todos os elementos do modelo, assim como proposto inicialmente pelos autores, sistematizando vivências profissionais de 9 organizações cearenses que são representativas de um mercado. E assim a gente pode estabelecer alguns parâmetros de gestão do negócio. E retomando aqui o modelo, a gente quis fazer um comparativo entre o modelo original e o modelo fruto das vivências dos sujeitos que nós investigamos. E aqui a gente contempla boa parte dessas experiências dispostas entre os 9 elementos. Então, para finalizar aqui, eu reforço que dentro dos achados, o arquétipo, um dos elementos do foco interno, foi representativo do movimento dinâmico de mudanças organizacionais, de modo que a profissionalização das ESPs é percebida a partir do modo como elas lidam com os fatores externos, realizando a análise estratégica e inovando. O estudo possui, obviamente, limitações, já que os resultados eles são representativos de uma realidade institucionalmente localizada, que é o Estado do Ceará, considerando também o porte dos escritórios, sobretudo a ausência de sujeitos com atuação internacional, embora tenham sido convidados para participar do estudo. Em relação às contribuições, numa perspectiva teórica, acredito eu que a sistematização conceitual dos elementos do modelo através do framework, ela é sim uma contribuição muito importante. No que toca à metodologia, o uso de ferramentas de transcrição por inteligência artificial aliada à técnica de desnaturalização, respeitando sempre as etapas da análise de conteúdo, e quanto à contribuição empírica, a categorização de vivências gerenciais de distintas organizações do mercado advocatício. E como agenda futura, propõe-se a integração de sujeitos com atuação internacional, limitação desse estudo, como dito, bem como a realização de um estudo comparativo com a expulsão de escritórios de outras regiões e até mesmo a utilização da pesquisação para se poder imergir na realidade também sob o olhar de outros sujeitos envolvidos na vivência do escritório. Muito obrigado. Aqui as notas. Ok, vamos para o próximo, então. O próximo é contribuição ao planejamento estratégico, uma avaliação do uso de processamento de linguagem natural no monitoramento de sinais fracos. É o Alexandre? Essa é do Alexandre e do José Afonso. Alexandre, você pode ligar sua câmera? Oi, boa tarde, professor. Infelizmente eu estou sem câmera, estou só com áudio hoje. Ok, obrigado. E vamos compartilhar. Uma contribuição ao planejamento estratégico, uma avaliação do uso de processamento de linguagem natural no monitoramento de sinais fracos. Esse artigo é de autoria de Alexandre Silveira Pupo e do professor Dr. José Afonso Mazon. As organizações passam por evoluções cada vez mais aceleradas e precisam gerar cada vez mais vantagens competitivas, de modo que, para lidar com isso, há uma obrigatoriedade crescente do uso de dados. Nesse contexto, o monitoramento do ambiente externo pode se beneficiar do processamento de linguagem natural, porém, o processamento de linguagem natural ainda é pouco expressivo, dado o desconhecimento das abordagens, uma aparente baixa aderência à gestão, uma dificuldade na união de área de conhecimento ou resultados insatisfatórios em implementações.
O pano de fundo dessa pesquisa reside no fato de que as organizações precisam ser capazes de vislumbrar o que pode acontecer. E o monitoramento de sinais fracos habilita tal capacidade, porém é pouco utilizado a partir de abordagens de processamento de linguagem natural. Diante disso, a questão norteadora da pesquisa é de que maneira o monitoramento de sinais fracos no contexto do planejamento estratégico organizacional pode ser melhorado mediante o uso de PLN. A partir dessa questão norteadora, são derivados dois objetivos. Primeiro, a determinação de lacunas relacionadas com os modos de aplicação de processamento de linguagem natural e com as interações humano-máquina nos modelos. E o segundo objetivo é a geração de proposições direcionadoras de pesquisas para a estruturação de um modelo conceitual. A contribuição geral desse estudo ela reside na extensão e na evolução da abordagem de monitoramento de sinais fracos, pelo fato dessa abordagem poder ser complementada por recursos de processamento de linguagem natural que ainda não são plenamente utilizados. Para fundamentar teoricamente essa pesquisa, são trazidos alguns fatos e algumas definições. O primeiro fato é que a adoção de tecnologias se torna um caminho inevitável para a obtenção de melhores resultados e de vantagens, bem como o fato de que processos organizacionais podem se tornar elementos de competitividade. Nesse contexto, o planejamento estratégico organizacional ele pode ser definido como um recurso sociotécnico para a conscientização e ação sobre fatores internos e externos às organizações. Os sinais fracos, por sua vez, são indícios incompletos da manifestação de fenômenos que podem demandar ações. O processamento de linguagem natural ele é uma faceta da inteligência artificial que trata do processamento da linguagem humana via recursos científicos e tecnológicos. Outros fatos são o que essas três áreas elas vêm em crescente evolução. E a observação do ambiente externo ela é indissociável do planejamento e novas abordagens de monitoramento, sejam de sinais fracos ou não, baseadas em PLN, se tornam possíveis. Metodologicamente, essa pesquisa utilizou um mapeamento sistemático da literatura que é baseado em um protocolo de 8 etapas, que permite desde a definição do escopo da pesquisa até formas de disseminação dos resultados. Adicionalmente, é feita uma avaliação dos níveis de interações homem-máquina usando um instrumento classificatório construído a partir de pesquisas de Shedler-Verplanck e de Parasuraman. Esse instrumento permite a avaliação das 4 dimensões funcionais apresentadas por Parasuraman, utilizando os 10 níveis de automação propostos por Shedler. A execução das etapas do mapeamento sistemático da literatura resulta nas 8 produções científicas apresentadas e que são analisadas em detalhes a seguir. As 8 pesquisas científicas em questão são contrastadas com limitações, fragilidades e lacunas apresentadas na problematização de pesquisa. A partir dessas limitações e fragilidades, é possível perceber que todas as pesquisas identificadas possuem algum tipo de problema, sejam relacionados com a atuação de especialistas em diversas etapas de tratamento de informações, até requisitos quantitativos e qualitativos informacionais, bem como com questões de premissas dos modelos apresentados. Em termos de interações homem-máquina, é possível perceber que, nas dimensões funcionais de análise de informações e seleção de ações, todos os modelos apresentados possuem um baixo nível de automação. Isso se dá pelo fato dos problemas apresentados no quadro anterior, em que há a demanda de especialistas em etapas de tratamento de informações, bem como em questões de requisitos qualitativos e quantitativos e de premissas. A dimensão funcional de aquisição de informação ela é pouco problemática por ser uma questão tecnologicamente resolvida em quase todos os contextos. Na outra extremidade, a dimensão funcional de implementação de ações ela tem um nível baixo de automação por não ser objetivo de nenhum dos modelos apresentados. Em resumo, a análise de resultados mostra haver limitações e lacunas relacionadas com fontes de dados, com o uso de abordagem de PLN, com premissas e com a dependência de especialistas dos modelos analisados. Tais limitações e lacunas são agravadas em função dos baixos níveis de automação em dimensões funcionais das interações homem-máquina, que são importantes para a identificação de sinais fracos. Diante disso, é possível gerar 2 proposições para endereçar tais lacunas e limitações. A primeira diz respeito à estruturação de um modelo conceitual para monitoramento de sinais fracos,
que não sofra das limitações das abordagens apresentadas e contribua para aproximar o proposto por Ansoff das demandas atuais de planejamento. A segunda proposição diz respeito à materialização do modelo conceitual proposto, de modo que ele contribua para a prática de monitoramento de sinais fracos, enderece limitações dos modelos apresentados, assim como limitações da abordagem original proposta por Ansoff, e também contribua para um campo de pesquisa interdisciplinar ainda pouco desenvolvido. Como considerações finais, é possível dizer que, à luz do referencial teórico, da problematização da pesquisa e de sua questão norteadora, há uma adoção incompleta ou incipiente do processamento de linguagem natural para o monitoramento de sinais fracos no contexto do planejamento estratégico organizacional. Os objetivos da pesquisa são alcançados ao serem evidenciadas as lacunas, geradas proposições e ao se responder à questão de pesquisa. A pesquisa tem relevância por tratar de tema atual, visto que as decisões organizacionais têm complexidade cada vez mais crescente, precisam de maior agilidade, demandam mais informações e estão inseridas em contexto de maior competitividade. A pesquisa também pavimenta o caminho para estudos quantitativos e qualitativos na concepção e materialização do modelo conceitual proposto, mostrando sua relevância para o fomento e avanço na administração. Em termos de contribuições e impactos, em termos teóricos, a pesquisa estende e evolui a abordagem concebida por Ansoff. Metodologicamente, cria caminhos para a união de técnicas de processamento de linguagem natural com elementos de monitoramento de sinais fracos. Gerencialmente, auxilia as organizações a partir da proposição de modelos de análise de informações e, em termos sociais, apresenta alinhamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas na construção dessa apresentação. Muito obrigado. Ok, vamos para o último, então, que é as capacidades interorganizacionais, ambidestrias e de absorção de conhecimento no desempenho das instituições de ensino superior privadas no Brasil. É o professor Sérgio que é o autor do trabalho. Vou compartilhar. Olá a toda a comunidade do SEMEAD. Meu nome é Sérgio Forte, eu sou professor da Universidade de Fortaleza, professor titular, e essa pesquisa foi realizada com o colega Macário, também fez doutorado conosco na Universidade de Fortaleza, e nós vamos verificar a relação entre os antecedentes, os preditores de ambidestria organizacional e desempenho nas instituições de ensino superior privadas no Brasil. Este é o sumário de introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Como lacuna teórica, nós verificamos na literatura algumas poucas relações no foco empírico de IES. Por exemplo, entre capacidade absortiva e ambidestria organizacional. Os trabalhos de Pangaça et al. E entre ambidestria organizacional e desempenho organizacional, os trabalhos de Pérez Ortiz et al. Mas envolvendo focos interorganizacionais, redes estratégicas, foco contextual, desempenho e inovação, nós não encontramos e nos questionamos para verificar essas relações entre esses construtos no foco das IES privadas do Brasil. A questão de pesquisa seria quais os fatores determinantes do desempenho e inovação e do desempenho organizacional das IES privadas do Brasil. E como objetivo, avaliar esses impactos. Nós temos uma relevância teórica no nosso modelo, que é integrador, diferente, não tem na literatura, nem no foco das IES, nem no foco das empresas. Tem a relevância contextual, que foi no momento pós-Covid, onde as IES já tinham se adaptado daquela turbulência. No foco empírico, 81% do nosso sistema é privado, então tem essa relevância. E no foco prático, como relevância prática, nós esperamos que esse trabalho possa ajudar as políticas públicas de CAPES, CNPq e o próprio MEC nas decisões e também as decisões dos gestores das IES. A seguir, a gente estabeleceu uma série de
hipóteses, 10 hipóteses, né? Aqui a defesa de todas as hipóteses, entre ambidestria interorganizacional e ambidestria contextual, entre ambidestria contextual e ambidestria organizacional, entre rede estratégica e capacidade absortiva, entre capacidade absortiva e ambidestria, entre ambidestria contextual e desempenho e inovação, entre capacidade absortiva e desempenho da inovação, entre ambidestria organizacional e desempenho de inovação, entre desempenho de inovação e desempenho organizacional, e a mediação da ambidestria organizacional entre ambidestria contextual e desempenho de inovação. E a mediação da ambidestria organizacional entre a capacidade absortiva e o desempenho de inovação. Bem, essa é uma pesquisa quantitativa, explicativa, realizada em 2022. A gente caminhou ao sistema por meio de Google Drive e obtivemos 135 respostas, que no GPower 107 casos já dá suporte à rodagem. Aqui estão as escalas de todos os construtos que a gente utilizou. Nós fizemos uma validação de face com 3 IES, 3 gestores de IES e 3 pesquisadores doutores. Fizemos também teste de viés, nós fizemos o pré-teste com 40 IES, com alfa de croma de 0.9 em todos os construtos ajusantes, e nós usamos Excel, SPSS e o Smart PLS versão 4, que é a versão mais atual. Esse aí é um descritivo, né? 55% dos sistemas são faculdades, que a gente, na nossa amostra, 68% com fim lucrativo. A região Nordeste foram quase 32% de resposta, sendo que Sul e Sudeste 46%, mais, foi bem representativo. 71% tem 20% de cursos EAD e 48,9% tem até 20 anos de idade. Bom, essa aqui é a parte do modelo de mensuração, onde as cargas fatoriais foram acima de 0,708, e o RED 2 aqui, que a gente deu 0,5, mas a gente manteve por decisão dos pesquisadores. As VMS foram todas acima de 0,5, não tem um problema de multicolinearidade. E nem de discriminância, assim como o gráfico da tabela mostra, né, nas relações horizontais e verticais, nós não temos nenhum problema também de discriminância. O R2 foi maravilhoso, né? O R2 de desempenho profissional foi 67,3, o desempenho e inovação 43,8, o de ambidestria 62,2, ou seja, foi um framework bem montado. Essa é a tabela de análise estrutural. A gente verifica que a hipótese da capacidade absortiva se impacta no desempenho e inovação, ela não foi suportada, porque o Pivelo foi acima de 0,05, dela 0,54, e também um coeficiente muito baixo de 0,06, inclusive negativo. Entretanto, quando a capacidade absortiva ela é mediada pela ambidestria organizacional, sim, ela foi suportada. Esse aqui é o principal, o nosso frame, né, nosso Lego, como eu gosto de chamar. Aqui é os R2, 67,7, 45, aqui os pivelos entre parênteses, aqui os betas padronizados. Nós tivemos 2 subconstrutos de desempenho acadêmico e desempenho organizacional, de ambidestria organizacional e exploration, evidentemente, capacidade absortiva, PACAP e RACAP, e na ambidestria contextual, co-exploration e co-exploitation, e a mesma forma da ambidestria interorganizacional do co-exploitation e co-exploration, além das redes estratégicas, né? Por exemplo, capacidade absortiva não gera desempenho, aqui por causa do Pivelo acima de 0,05. Bem, e aqui a área da discussão, em que a gente vê o suporte de todas as hipóteses com a literatura, né? E a gente aqui vai chamando os autores que realmente apoiam todo o que a gente realizou na nossa pesquisa, lembrando que a hipótese que não foi validada ou suportada
ela, apesar de que alguns autores preconizavam inicialmente que teriam sido, no nosso caso não foi, mas foi pelo modelo da mediação da ambidestria. Então, isso quer dizer, estudo mostra que os preditores da ambidestria interacional, contextual, redes, capacidade, explicam a ambidestria organizacional e esta é corredor de passagem, é mediador para o desempenho, inovação e desempenho organizacional, inclusive com R2, muito, muito bom. Em suma, a capacidade de inovar gera desempenho e muito provavelmente seja a saída para a vantagem competitiva entre as IES particulares no Brasil. É isso que a gente quer chamar a atenção. Então, a gente sugere analisar esse frame, né, esse modelo, pelo R2 muito interessante. Por que o R2, desempenho e inovação, foi menor do que os 3 da R2 da ajusante, dos construtos ajusantes? Que outras variáveis moderadoras podiam estar implicando esse modelo, como variáveis institucionais, e também analisar esse mesmo modelo por meio de algumas variáveis de controle, como porte, tempo de funcionamento, e se tem curso EAD ou não. Muito obrigado. E lembrando que essa é uma pesquisa que faz parte de um projeto maior da Vice-Reitoria de Pesquisa da Universidade de Fortaleza, e a gente quer agradecer à Universidade de Fortaleza pelo todo o apoio. Muito obrigado a todos, e nós estamos aqui à disposição para as perguntas. Olá a toda a comunidade. Só um pouquinho. Pronto, apresentamos todos os trabalhos, professor. O senhor quer começar o debate? Sim. Como é que o senhor quer fazer? São 4h40, nós temos aí 20, mas tem 50 minutos. Então, tem um período bom. Eu vou fazer algumas observações para os 3 trabalhos, depois na função de moderador, depois eu abro para todos, para que a gente coloque Eu queria parabenizar inicialmente o Rodrigo, né? E ainda bem que qualquer observação que fizer aqui, Rodrigo, é virtual, já que você é um campeão aí, né, de judô, eu tô tranquilo, né, do outro lado do mundo, aqui no Ceará. Mas algumas contribuições importantes para você publicar seu trabalho seria o seguinte: primeiro, o tema é muito, muito legal. Eu gostei muito desse tema de competência. Essa área do esporte, né, realmente carece de muito trabalho científico, né? Mas o gap da literatura, eu desfilaria que trabalhos pré-existentes já existem, antes de fazer a questão de pesquisa, para realmente defender qual seria o meu gap, né? Literatura internacional, mesmo que não seja esportivo, mas às vezes tem, no caso de alguma luta específica, né, judô, karatê, alguma coisa nesse sentido. É aquela coisa da estrutura do trabalho que a gente coloca no final da introdução, não se usa mais, porque a gente fica, às vezes, num artigo atrás de um pequeno parágrafo, um espaço, uma linha, para incluir alguma coisa nossa, né? Porque tem revistas que já estão aceitando a 1 e a 2, só com 6, 7 mil palavras. Então, por exemplo, o Enampad, o CMA já aceita em torno de 10 mil palavras, mas quando é um artigo mais, assim, uma revista mais top, eles então, tira a questão da estrutura do trabalho, porque sempre a introdução referencial, teórico, metodologia, resultado da discussão. Aí, após o objetivo, a gente colocar um pouco da relevância, né? Seja teórica, que é a principal, se tem alguma contribuição teórica, metodológica, se tiver empírica, contextual, prática e gerencial e até social, se for o caso. Então, eu diria que a sequência seria gap, questão de pesquisa, objetivo. Nos papers anglo-saxões está se colocando um avant-première de metodologia, que eu acho que você fez, e aí termina com a relevância, mas não se tem aquela questão do estudo do trabalho. Quando vocês entrevistaram 125 pessoas, 125, aí a pergunta depois queria que você respondesse por que foi quali, né? Podia ter aproveitado de ser feito um quali-quant ou um quant, né? Nesse sentido, porque imagina você ter 125 entrevistas e tentar adensar aquilo ali, né? Podia até ter feito por meio de um software. Aí revisar algumas coisas de APA e a questão da metodologia do trabalho, que eu não sei onde você colocou mais na introdução, né? Talvez não, eu acho que como é um trabalho que tem pesquisa secundária, qualitativo, podia ter uma seçãozinha de metodologia para explicar no detalhe como é que foi feito o trabalho. Introdução, referencial teórico, metodologia.
Aí você quer falar alguma coisa? Não, professor, eu acho excelente as suas Sofrei de colocações. arrumação aí, mas o trabalho está excelente. Eu agradeço muito as considerações, tomei nota delas. Temos interesse, sim, em publicar, principalmente para dar mais visibilidade para um tema. Eu acho que é muito necessário para o país hoje, né, ter uma prática maior do esporte e que essa prática não se restrinja, né, aos tatames ou aos campos, né, por assim dizer. Eu agradeço muito a sua atenção. O Wagner, infelizmente, ele não está no Brasil, não pôde participar do congresso, mas eu vou dividir com ele essas colocações para nós melhorarmos o trabalho. Agora o Antônio, primeiro mando um abraço para a Sandra e para o meu amigo Augusto Cabral, que eu adoro eles dois, são parceiros. Eu gostei do levantamento do referencial teórico. Vocês fizeram não um estudo de caso, mas multicasos, com 9, né? Então, você tinha falado de estudo de caso, acredito que a expressão melhor seria multicasos. E daí, existe uma teoria de teorias das organizações que o Augusto conhece bastante, que o modelo de vocês no final foi um modelo que eu chamo intra-organizacional. A organização, o escritório aqui no centro e o resto das variáveis contextuais ao redor. Então, existe um modelo intra-organizacional, existe um modelo na literatura são grupos estratégicos funcionando, grupos como fosse cluster de escritórios, um contracenando com o outro, e depois tem o conceito de rede. E você a gente pegou o conceito tradicional básico, que é a maioria da literatura, quando você foca na organização, o que está fora é meio ambiente externo. Tudo bem, é só para contextualizar em termos de teoria das organizações, que o Augusto é muito bom nisso, em que parâmetro, em que tipo de nível organizacional, um é chamado intraorganizacional, interacional e coletividade interorganizacional. Esse intraorganizacional é o nível 1, nível 2, são os grupos funcionando, né? A interorganizacional e o coletividade, eu acredito que o seu seja a visão mais do primeiro modelo. Agora, eu fiquei achando interessante, você pega 9 escritórios, eu teria feito ao final uma análise comparativa, eu sei que o objetivo era a formação do modelo, eu tinha feito um mínimo, pelo menos uma análise comparativa, quem está um pouco mais para cá, um quadrinho de análise comparativa dos 9 casos, né, vamos chamar assim. E eu queria saber aí uma pergunta, bom, essa questão aí foram contribuições, a pergunta por que não apareceu, mesmo sendo no nível internacional, uma variável chamada análise da concorrência? Eu sou história de contabilidade ou advocacia aqui, eu tenho meus concorrentes, eu tenho mercado, mas tenho meus concorrentes. Por que não apareceu o drive análise de concorrência e por que o drive institucional só apareceu a AB e não o Superior Tribunal de Justiça e tantos outros? Bom, professor, muito obrigado pelas contribuições. Vou repassar o seu alô para o professor Augusto e para a professora Sandra. A gente fez foi o meu trabalho de dissertação no mestrado profissional. E, assim, eu achei muito interessante, né, essa gente que o senhor trouxe, dessa visão profissional, da teoria intra-organizacional, né? A gente fez um levantamento teórico, né? E lá no início, assim, pensando, a gente discutindo acerca ainda muito, pesquisa muito no nascedouro dela ainda, né? Lá no começo ainda. E a gente se deparou com esse trabalho, que foi um trabalho base, né? Que deu cara para a gente iniciar a dissertação, e ele deixou muito claro, e isso foi muito paradigmático para a gente, o fato das empresas de serviços profissionais, elas meio que estão fora da curva, né? Para a aplicação das teorias organizacionais tradicionais. E a gente trabalha isso com bem mais densidade na dissertação para justificar por que eu não falo delas, por exemplo, aqui no artigo, né? Então, a limitação de espaço não acaba também não adentrando nesse mérito, né? Foi até uma das sugestões dos avaliadores quando eu propus o trabalho no SEMEAD, né? E em relação à análise comparativa, foi uma questão assim, de limitação de recursos e de tempo mesmo na época, né? Ela é bem possível de se fazer agora, obviamente, e é interessante. E eu perdi o feeling da sua última pergunta, professor. Qual foi A mesmo? última, a última é porque que eu não, no Da seu concorrência, modelo, né?
não A aparece o concorrência drive de concorrência e institucional, a fora OAB. pronto. Eu me vali Conselho para regional também, conselho regional. eu trouxe a perspectiva dos sujeitos, né? A maioria deles, eles trouxeram que para a organização deles em si, o estilo de advocacia que eles levavam, a OAB não fazia influência nenhuma. Eles trouxeram questões como, por exemplo, a OAB pode ser muito interessante para o jovem advogado que está ali no início de carreira, que ainda não tem uma estrutura física, e também um dos sujeitos, né, o de maior porte, principalmente, né, falou do lobby da OAB na, na questão da delimitação do teto remuneratório da advocacia, né? E o quão isso impactaria ele na sua gestão mesmo de equipe, possibilitando ele mudar, inclusive, o aparato dele, ele tem mais de 1.000 funcionários, sabe, né? Tirar a base dele do Ceará e jogar para um estado que ele teria uma carga de custo bem menor, né? Mas, assim, fora essas questões, os sujeitos não trouxeram impactos diretos para a sua advocacia, né? Foi por isso mesmo que a gente não enfatizou tanto a questão do ambiente institucional sob essa perspectiva. Por isso que é importante, Antônio, a questão do material secundário, não somente o sujeito de entrevistado, e as demais pesquisas na literatura para você dar uma completude no modelo, né? Drives como concorrência, outros atores institucionais, mas está muito legal aquele seu modelo, parabéns, viu? Obrigado, professor. Bem, Alexandre, realmente é um trabalho bem complexo, né? Pena que o Alexandre não está vendo, o Alexandre nem no vídeo, nem aqui. Parabéns aí pelo seu trabalho lá com o professor Mazon. Eu fiquei, é uma revisão sistemática, né? Então, eu fiquei assim, pensando na lacuna da pesquisa que, por exemplo, o PNL, ele é trabalhado em que outras áreas temáticas dentro da gestão, né? E tem algum com planejamento estratégico ou gestão estratégica? Ou não tem, eu realmente não me apercebi no trabalho. Então, essa lacuna de que outros trabalhos existem da PNL com ou demais outras áreas e com gestão ou planejamento estratégico, né? E para poder formar a pergunta. Mas eu achei interessante porque a sua própria, um dos objetivos é identificar lacunas. Quer dizer, a lacuna era identificar lacunas, né? Achei, aí eu queria ter uma explicação sobre isso, né? Mas realmente é o que eu pude perceber. E se alguém, outro colega, tiver alguma outra observação. Agora, eu achei como ficou um pouco baixo a sua fala lá no vídeo, e ele vai ficar no YouTube. Eu repensaria em regravar numa voz. O meu também eu achei que ficou muito legal. O do Rodrigo foi o que eu gostei mais, foi o que bem assim, bem imposto. Eu vou tentar revisar a minha ênfase na minha voz, que já ficaria para o YouTube legal. Mas eu dei uma olhada no artigo e aí eu queria só saber do Alexandre como é que está essa questão e por quê? Porque eu vi que tem muita coisa, mas eu queria que você pudesse esclarecer um pouco melhor para a gente isso aí, com Claro, calma. claro. Tá certo. Obrigado, professor. Obrigado pelo feedback. O vídeo também vou dar uma editada porque ficou baixo mesmo. Mas eu vou gerar uma versão atualizada. Em relação à existência de trabalhos na área de estratégia, Se você diretamente, pudesse dar uns exemplos práticos de sim, sinais de fraqueza para nós, assim, e o que realmente a PNL podia ajudar. sim. A questão dos sinais fracos, ela é tratada na prática muito de uma maneira manual. Ela se encaixa no contexto do planejamento como uma etapa do processo em si. Então, a ideia do trabalho foi, a lacuna principal seria essa, de trazer mais agilidade para o processo de planejamento, e as lacunas específicas seriam, dados os 8 artigos principais que têm relação com a pesquisa, eles até se inserem no contexto do planejamento, porém não de maneira completa. Então, esses são os que mais se aproximam da questão de pesquisa. E cada um deles tem algum problema de implementação do modelo, ou de proposta, ou de premissa, e tem relação principalmente com, ok, eu propus um modelo, esse modelo ele é implementado numa organização, porém, para que ele funcione,
é necessário que eu tenha um especialista no assunto que está sendo pesquisado, ou eventualmente até em PNL para que o modelo possa funcionar. Então, essas são as lacunas que basearam a pesquisa. É que assim, essa pesquisa que eu submeti ao CEMED, ela é uma parte da minha tese. Então, a parte final, ela não entrou no artigo em que aí sim eu monto o meu modelo. Tá? Então, por isso que, para quem leu, parece que acaba no meio. Mas a pesquisa inteira, ela está na tese, e lá eu tenho a minha proposta de modelo em que eu tento minimizar justamente essas lacunas que são apresentadas no artigo. Reduzir a dependência de especialistas e também reduzir a questão de requisito quantitativo e qualitativo em termos de informação para que os modelos funcionem de uma maneira mais dinâmica, sem depender 100% sempre de pessoas para que o planejamento funcione. Senão, acaba continuando na mesma coisa. Você só muda de tecnologia, mas o processo em si ele não muda tanto. Seu artigo, aí você coloca, como você trouxe da tua tese, você tem quadro tal, você trouxe lá da tese na numeração, mas no artigo a gente não vê os para trás, né? Só dá uma ordem assim nessa. E a gente já pega da tese, bota para o artigo, aí já pega o número do quadro da tese direto para o artigo, né? Para deixar na mesma sequência no artigo, né? Mas eu acho que vai em frente. Agora, como é a visão sistemática, aí um dia você vai passar para estudo de multicaso, que nem o Antônio, e para ver realmente como funciona essa questão de sinais fracos no planejamento estratégico. E fez um dia até um estudo de campo aí com equações estruturais, ver sinais fracos no desempenho, quem tem mais sinais fracos. Quanto mais sinais fracos, menor desempenho, acredito eu, né? Mais percepção de sinais fracos, uma coisa assim. Então, eu acho que a sua lacuna, a sua sugestão para pós-pesquisa, eu não sei como é que ficou, mas eu não me lembro bem, eu teria que olhar, mas teria que ser talvez estudos de multicasos e estudo de campo e relacionar isso com variáveis tais, desempenho, é o que se espera e dar um sentido quântico, que seria a gente sempre começa com ensaio, vai depois com parte teórica, depois vai para a parte de estudo de caso, multicaso, depois vai estudo de campo e deixa um modelo mais testado e provado, né? Mas eu acredito que você tem muito pano para as mangas aí, seu trabalho, parabéns. Exato. A proposta inicial era justamente fazer toda a trilha, propor um modelo, implementá-lo e testá-lo. Porém, no meio do caminho teve uma pandemia. Então, já deu a parte de teste já foi comprometida, e aí a implementação, para efeito da tese, ela deixou de ser tão crítica. Bem, então agora eu abro aí entre todos, e alguém quiser fazer alguma pergunta para o meu também, fica à vontade. Oi, professor. Desculpa. Oi. Não, só fazer um comentário para o trabalho do professor, depois a Ana pode complementar. Eu lendo o método, né, eu fiquei encantada assim pelo rigor, né, metodológico ali de todo o passo a passo de como foi feito ali toda a modelagem. Então, o método ali está muito robusto, né? Eu só vou lhe perguntar ali com relação às escalas prévias. Vocês utilizaram, né, escalas já validadas, né? E elas foram adaptadas e teve aquele processo todo de adaptação, de tradução reversa, validação com o especialista, todas as etapas foram feitas em todas as escalas, professor? Sim, todas. Foi um trabalho muito interessante. Teve é muito legal a questão de dizer a tradução reversa. A gente pegou a tradução original, traduz para o inglês. Essa tradução para o inglês foi feita a várias mãos, em várias lives. E não foi assim uma tradução de um especialista, só foram vários especialistas ao mesmo tempo. São colegas que nos ajudaram, o que ficaria melhor, aí a gente fazia a ida e a volta, às vezes, ao mesmo tempo, mas depois a gente levou para mais dois colegas para entender se faz a volta aí para ver se bate. E aí a gente fez algumas, no pré-teste, a gente pediu para se estava entendendo, deixar no questionário dizia alguma observação, etc. e tal, para poder depois soltar e fazer o estudo de campo, o survey propriamente dito. É muito interessante essa parte. Eu diria que é uma das partes riquíssimas, que é essa parte de adaptação. Só isso aí é uma atenção especial. E eu curti muito essa fase.
não é tão fácil, que às vezes a gente pega um livro traduzido e, meu Deus, quando vai ver o original não era bem aquilo, né? E a gente Certo. fez assim em grupo, né? Acho que essa é a parte mais demorada do artigo, acho que é essa parte de adaptação das escalas, né, professor? Eu acho que hoje em dia, alô? Oi. A Tá. parte mais demorada que eu estou orientando 8, bom, tem 3 teses agora, que essa semana vamos defender. A parte mais demorada para mim é a lacuna, sabe? A lacuna, É. porque hoje em dia você, você tem que ler muito para poder, porque, olha, é preciso, não tem, é porque você não leu, mas tem paper de todo jeito. Estou na Indonésia, na China, na Ásia, então você tem que ler muito para poder. Puxa, onde é que eu vou descobrir aqui uma brechinha que a literatura ainda não está boa? Ou está precisando dar uma melhoradinha. A lacuna, para mim, é a fase assim, mais difícil hoje em dia. Porque até, claro que quando você pega para rodar os dados não é problema, mas coletar os Não. dados é um problema também quando é dados primários, né? Quando você joga. Qualitativo, eu fujo geral, porque eu não tenho competência psicológica de ficar entrevistando pessoas e ficar. Eu acho bonito, mas eu não tenho nem usando software, eu tenho condições de fazer isso. Mas os grandes pensadores de estratégia estão usando já base de dados secundários. O problema é que no Brasil, nossas bases de dados secundários são horríveis. E você Uhum. transformar cada variável daquela representando realmente um efeito estratégico é complicado, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer, como eu sempre brinco, assim, o sucesso do casamento. Eu dizer assim, quantas vezes eu digo eu te amo por ano? Podia ser uma variável próxima, mas representa, né? Quantas vezes faz amor por ano, alguma coisa assim, entendeu? Então, às vezes, uma variável financeira, às vezes, muitas vezes, não representa bem uma variável estratégica. E o que está por trás daquele número é uma história. Mas eu admiro muito quem os trabalha. Eu ainda estou evoluindo para sair de variáveis de estudos primários para variáveis secundárias. Alguns colegas do exterior já não. Por exemplo, o Mike Peng, eu tive com ele e disse: Sérgio, eu não trabalho com mais variável. Eu só trabalho com variável secundária. Eu não quero ficar nem esperando de entrevista, muito menos de coleta de questionário, né? Mas, para mim, é a lacuna. A lacuna hoje em dia é o que é mais complicado. Acho que eu Uhum. falei. E a validação de face ali, professor, a validação de face foi os pré-testes, é isso? Ou Não, avaliação de face você pega o questionário, tá certo? E você faz o translation e submete você tem 3 fases, você pega o questionário original, você faz o translation, o back translation, aí você vai a alguns você perguntou se era lá do pré-teste? Foi, a gente engatou no pré-teste, porque a gente colocou o Hum. pré-teste e a gente colocou lá um memo para dizer assim, diga o que você não entendeu, etc e tal. Foram 40 pessoas. Às vezes você pode fazer isso aí entrevistando. Você pega Uhum. uma amostra pequena, um de cada extrato, e bate um papo. Olha, está aqui um questionário que você entendeu, que você não entendeu. A avaliação de face é o que você entendeu, para tentar realmente, interpretativamente, a pessoa concordar ou não com aquele termo. Às vezes você tem um termo que o cara fez em MPE na indústria química e você está estudando em ensino superior. Agora, opa, esse Uhum. termo não está bom aqui para a gente, né? Então, tem que fazer uma adaptação. Mais ou menos nesse sentido. Isso. Tá, perfeito. Muito obrigada, professor, pelas orientações ali, pela explicação. Eu pergunto porque eu sou muito da pesquisa qualitativa e eu estudei bastante para o meu projeto essa questão de construção de escala, né? Então, eu vi que tem várias etapas. Era um objetivo até do meu doutorado construir uma escala lá. Só que por função do tempo, né, e da dificuldade de acessar a amostra que eu queria, tive que deixar de lado, mas continuo estudando e quero me aprofundar nesse tema. Agora, só para finalizar, a quali é legal também. É bom assim, começa com a quali, faz a quant e finaliza com a quali. A quali sempre é a campeã para mim. Por quê? É. Porque uma vez que você testa
Mas por que que não deu certo isso? Você só tem três cantos para deu certo ou não deu certo. A literatura, volta à base empírica, ou para Deus. Como Deus não vai se meter, só tem dois, a literatura e a base empírica. Essa base empírica pode ser quali, você pode escolher expertise de cada área e dizer, olha, esse foi o teste que eu consegui. E aí, o que é que você achou? Isso já dá uma outra pesquisa. Essa Uhum. exporte a uma espécie de campo. Normalmente o pessoal morre na quali ou morre na quant, mas era bom se a gente pudesse voltar à quali de novo. Daria, assim, um efeito muito legal. Olha, foi o que eu encontrei. Quando você mostrar um balanço de uma empresa, agora vamos interpretar esse balanço. O que eu cheguei para chegar no balanço foi o meu cálculo. Tá bom. E agora vamos interpretar, vamos fazer uma análise de balanço, uma análise né, dos dados. Eu fiz um frame, deu isso aqui, se implicou naquilo, isso deu gap, isso deu suporte, isso não deu suporte, a literatura diz que sim, diz que não. A gente tenta molhar o bife, como eu digo, o molho do bife, que é o charme do negócio, que é o quali, e aí tenta explicar. Agora a gente pode voltar a base como um todo, diz, olha, foi tipo Delphi, você faz um Delphi. Eu vou agora, o que que você achou disso aqui? Ah, eu não acho que poderia ser, mas depende disso, depende daquilo. Aí você vai pegando aqueles dados e vai, através de uma análise categórica, pode até reinterpretar aquele modelo, até deixar novas, que o modelo em si é no meio do caminho, sempre é no meio do caminho. Seja ele teórico, seja ele teórico na fase do Antônio, é fase inicial. Teórico Uhum. empírico já onde dá validado, para mim ainda está uma fase intermediária. É bom quando que deu certo na Indonésia, mas quem disse que vai dar aqui, né? Porque as realidades são muito distintas. Então, É. aqui tem sempre variáveis institucionais que comandam, que comandam, e aquilo e é contextual, às vezes. Num momento pode ser, no outro não pode ser. E a gente quer que o modelo seja sempre genérico, né? E não tem como, né? É difícil. Principalmente no meu tema, não tem como, que as cidades inteligentes, como é que eu vou comparar primeiro o mundo com o Brasil aqui, que muitas vezes não tem o básico, né? Para eu fazer uma análise. Então, aí eu tenho que fazer essa adaptação muitas vezes. Então, tá. O Augusto, Augusto, você tá em um paper? Opa, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou mestrando aqui na FEA USP. Meu tema é estudos de futuro, certo? Meu tema de dissertação. Cenário, né? Oi? Cenários prospectivos? Cenários, exatamente. Eu sou entusiasta do estudo de futuro e eu queria conversar, bater um papo com o Alexandre e perguntar para ele duas coisas que o tema dele me interessou muito, que é o sinais fracos, né? Eu tenho duas perguntas. A questão dos sinais fracos, que você está tentando um modelo de usar a linguagem natural para você identificar sinais fracos de forma mais automática, você pretende, na sua tese, também evoluir para cenários, você juntar os sinais fracos e formar tendências? Você pretende evoluir, consolidar de alguma forma esses sinais fracos em tendências, mega tendências? E a segunda o seu modelo também vai considerar vieses cognitivos na programação de captura dos sinais? Obrigado pelas perguntas. Começar pela última. Uhum. Num primeiro momento, não, porque assim, a pesquisa se abriria demais, e aí eu talvez teria um problema lá na frente de fechar esses dois grandes blocos, que é a identificação dos sinais fracos em si, e depois essa questão dos viéses cognitivos. Tá? Uhum. Então, em princípio, não. Pode ser mais para o futuro, com uma agenda bem mais para frente, depois que estiver tudo mais refinado, ok. Em relação à primeira, como proposta de pesquisa, nem estudo futuro ainda tem, mas é um caminho que eu diria que seria um futuro de médio prazo, sim. A ideia é começar a consolidar as informações, e aí quais formas depende. Pode ser em cenários, pode ser em qualquer outra forma de representação de estudo futuro. Mas tem Uhum. essa ideia, ela está latente aqui, mas eu ainda não defini qual caminho seguir. Assim, a ideia é tentar usar um método que seja o menos complexo possível, que seja mais fácil possível de acoplar com a proposta do modelo. Entendi. Desculpa, só uma pergunta. Você é orientando de quem? Oi, desculpa? O seu orientador, quem é? Só O por meu orientador é o curiosidade. Fishman, Adalberto Fishman, professor Adalberto Fishman. Augusto manda, diz que o Sérgio Forte manda um Perfeito. abraço para o Adalberto Fishman, por favor. Amigo do Opa, gente muito fina. Você está com a pessoa mais educada do Brasil e das mais, Exato. além de educado, um monstro na área de gestão estratégica.
Sou Exatamente. suspeito para falar, viu? Ele é um mago, é meio o senhor Miyagi, sabe? Ele fala uma palavra, já abre toda uma miríade de coisas. Maravilhoso, professor. Obrigado, Alexandre, pelas perguntas, Depois pela fica à resposta. vontade, se quiserem. Vamos Rodrigo, conversar. Se me contatar depois, fica à vontade. eu orientei um TCC, de graduação, mas ele era um colega na área de jiu-jitsu e foi sobre internacionalização foi uma organização aqui do Ceará que está nos Estados Unidos e em vários outros cantos do mundo. Então, foi como se deu esse processo de internacionalização e quais as razões desse sucesso. E ele conta toda uma história. Se você também quiser, o meu e-mail é sergioforte@unifor.br, e a gente transformou isso num artigo. Foi o que eu fiz na área de esporte, aí foi isso. E ele era também lutador. Pessoa, como todo lutador dessa área de vocês, era uma pessoa super educada, uma pessoa maravilhosa, disciplinado. Vocês têm umas características. Pode repetir o seu e-mail, por favor? sergioforte@unifor.br. Uma das competências, um dos skills de vocês é a disciplina, né? É impressionante como vocês são disciplinados, nesse sentido, não de hierarquia, mas disciplinados, organizados e tem que ser muito zen na cabeça, né? Vocês têm que ter vocês por ter uma arma na mão, vocês têm que às vezes é o que foge mais de briga, né? O que não luta na briga, que não se vai a inteligência estratégica é uma coisa interessante. Eu acho que é um ponto legal de linkar com a sua área, a inteligência estratégica. Porque um CEO de uma empresa, ele tem que ter uma inteligência estratégica de um lutador, porque ele vive em competidores. Todos os stakeholders, eles estão querendo... Porque para o cara de recursos humanos, o objetivo é a maximização e satisfação dos talentos. Para o cara de marketing, é a maximização e satisfação dos consumidores e os compradores. Para o financista, é a maximização e satisfação do acionista. E o estrategista, ele tem que trabalhar esse management todo, né? Todos os drives de forças, contras, prós e contras, e inclusive endógenas, porque o cara do diretor comercial quer vender, o diretor de engenharia e tecnologia quer produzir, quer fabricar, e o diretor administrativo financeiro ele tem um não aqui na testa, que ele tem os recursos na mão, tem a chave, o dinheiro não é seu, e aí fica aquele jogo de poder interno, ele tem que ter o voto Minerva interno, fora o que está no conselho de administração, fora o que está acima dele, tá certo? Fora o que tem a Assembleia dos Acionistas, o Conselho de Família, toda a governança corporativa em cima, e fora todos os stakeholders. Então, ele é um super lutador. Ele é um gigante, ele é um lutador de ringue, não contra uma pessoa, mas contra o mundo todo, muitas vezes, interno e externo. Ainda tem a pressão da mulher, da família, da esposa, quer dizer, se a pessoa é mulher, tem o do marido, dos filhos, fora a vida interna dele. Então, ele tem que ter uma alta disciplina. Pense em skill, o cara tem que ter skill. Então, o lutador em si, ele tem essa questão da inteligência estratégica também, ao modo de ver. Mas talvez as áreas do microfundamento de estratégia pode dar suporte a isso, quer dizer, a capacidade gerencial, de habilidade gerencial de um lutador, que fora o lutador tem todos os drives externos, né? É como um time de futebol, tem todos os cartolas, toda uma mídia, às vezes ele é uma peça-chave de uma grande engrenagem, é como o modelo do Antônio. Você tem uma empresa, uma organização aqui de advocacia, e o mundo está fora. Não, de repente aquela empresa é uma moedinha de um mundo grande, que aquele é o sistema, que ele é um peixe dentro do oceano. O oceano é que é o grande coletividade interorganizacional, e não a empresa, quer dizer, não é o meu escritório, o resto do mundo. Você olha para o mundo assim, tudo é drive. É o que a miopia da administração é essa, dizer que a empresa é o centro do universo, a sua organização e o resto está do lado de fora, é como se fosse uma célula. Uma célula está no nosso corpo, mas imagine, holisticamente ela é um peixinho. Só que esse peixinho ele tem que funcionar bem, que se ele não funcionar bem pode gerar um câncer. Então, essa questão da inteligência estratégica e as capacidades gerenciais e microfundamentos pode ajudar muito na questão de referencial teórico aí também da sua área, né?
devaneio aí qualquer que eu dei. Não, muito obrigado, professor. Essa contribuição ela é ampla e multifacetada, pode ser, né? Multifacetada também. Me interessei muito, até como praticante de lutas, por assim dizer. Eu vou mandar e-mail para o senhor, sim. Muito obrigado por resgatar essa lembrança, assim, e vamos desenvolver o trabalho. Muito obrigado. Boa tarde. Eu estava no evento aqui. Ah, desculpa, Ana Paula. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiramente, parabéns a todos pelos trabalhos muito interessantes. Professor Sérgio, fiquei muito curiosa a respeito do seu trabalho, porque eu sou uma pessoa aquária, assim como a Clarice, e toda vez que eu me deparo com um trabalho quant, eu acho fascinante como os números levam a conclusões, e concordo com a sua visão de que os trabalhos qualitativos eles podem contribuir no sentido de amplificar sentidos que não são captados pelos números, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi o fato do senhor ter escolhido como amostra para o seu trabalho as instituições de ensino superior privadas. O senhor acha que esse estudo pode ser replicado para instituições públicas e até mesmo clusters, enfim, indústrias, empresas de outros setores? Essa foi a minha curiosidade. Obrigada, desde já. Bom, eu tive que separar esses dois mundos, que um mundo tem um orçamento, né? Orçamento do governo. Eu coordenei o plano estratégico aqui da federal, da estadual, na época, e aí eu estava uma vez, há muitos anos eu tinha uma consultoria, eu estava coordenando um plano estratégico, e uma professora levantou a mão e disse assim, eu tinha uma consultoria forte aqui no Ceará na época, aí ele disse assim, como é que o senhor está fazendo o plano estratégico? Eu estudei engenharia civil na federal, me formei em engenharia civil, passei 5 anos lá, eu já conhecia mais ou menos a cultura, e aí depois fiz administração na estadual e depois fiz mestrado, doutorado na GV. Aí eu estava lá com o meu plano estratégico, tá, com as ideias daquela época, ele disse assim, como é que o senhor pode estar fazendo aqui um plano estratégico da Universidade Federal? Eu tenho 25 anos de empresa e eu ainda não entendo o que o senhor chega aqui e diz, não, eu trouxe uma metodologia que nós estamos fazendo aí, todo mundo junto. Mas a Federal é um caso à parte. Eu disse, olha, a senhora sabia que existe a reunião anual das universidades federais da América Latina? Sabe o que é que elas vão discutir? A mesma coisa, a fartura. Farta gente, farta tecnologia, farta é fartura, né? Falta gente, falta tecnologia, falta processo, falta isso, falta dinheiro, falta orçamento. Então, eles têm várias ingerências, dependendo se o governo está dando apoio, se não está dando apoio, se tem dinheiro para dar apoio. Então, é mais ou menos os mesmos problemas. Então, porque senão um médico nunca poderia chegar com seu filho lá com 40 graus de febre e o médico diz assim, não, peraí, eu não sou a mãe do menino, eu não posso cuidar. Então, ele tem metodologias para poder saber que aquilo é uma gripe de tal tipo, uma doença tal tipo. Então, a gente está aqui tentando fazer um diagnóstico, já que é mais ou menos dentro da linha aí do Alexandre, do planejamento estratégico, um diagnóstico, um prognóstico. Mas eu não quis entrar na seara das federais. Primeiro, para a representatividade do sistema, que é um pouco carente, a minha área hoje é internacionalização, inovação e internacionalização de instituições de ensino superior, privadas. Aí, porque são mundos diferentes. Nesse sentido de de cultura, por exemplo, na federal, o cara tem, a gente tem que estar produzindo bastante. Se não produzir, publicar 1 a 2, a gente pode ir para fora. Na federal não tem isso, né? Não sei se na estadual. Pode não subir de carreira, mas para fora não vai. Então, existe uma competição interna muito grande, é uma cultura muito forte nesse sentido. Eu não quis entrar na área, apesar de que eu tenho vários trabalhos na área de organizações públicas. É só ver meu Lattes. Mas agora, se ele pode ser extrapolado para a empresa, vou dar um segredo aqui, claro que pode, inclusive para as federais. Porque é o seguinte, é muito simples, se eu dissesse para uma pessoa bem comum, o que é que você fez naquela aranha, naquele Lego? Eu fiz o seguinte, quanto mais eu inovo, mais eu tenho desempenho. E é só você ver, em qualquer setor. Então, quanto mais capacidade de ambidestria, de inovação, explorejo, mais eu colho um desempenho de inovação, mais eu colho um desempenho organizacional. Para eu fazer isso, eu tenho que ter um contexto, quer dizer, uma equipe voltada para a inovação, interorganizacionalmente, quer dizer, eu tenho que trabalhar não só interna corpus, mas com vários atores,
em redes, e eu tenho que ter uma capacidade absortiva, de forma que eu tenho que estar sempre renovando meus conhecimentos, absorvendo conhecimento para melhorar a minha inovação, que o segredo da inovação é o conhecimento. Então, quanto mais eu inovo, é porque mais eu tive conhecimentos renovados. E isso gera inovação e gera desempenho. Tem drives que vão atrapalhar isso? Tem, ou que vão oportunizar, moderar, no caso, moderação. O PENG, ele não coloca moderação no tripé da estratégia, ele bota o visão baseada nas instituições, visão baseada nos recursos, que são o que é uma empresa, é um conjunto de recursos tangíveis e intangíveis, e visão baseada na indústria, que é o modelo porteriano, que se força concorrência, fornecedores, entrantes, rivais. E aí você tem as instituições, que, por exemplo, no caso do Antônio, a OAB, mas claro que não é, o cara está no escritório de contabilidade de advogado, você tem Tribunal de Justiça, você tem os conselhos regionais, você tem tantos outros atores institucionais que vão até o STF e por aí vai. A OAB, às vezes, fica calada na decisão do STF. Então, é todo um complexo, um Conselho Nacional de Justiça, que vai poder dar aquele escritório de advocacia, coitado, é um mero, vamos dizer assim, intermediário de alguma coisa, prestador de serviço, eu diria. Mas dá para transplantar sim, e nós estamos fazendo em outras organizações já. Por exemplo, nós fizemos indústria química, nós fizemos indústria farmacêutica, já está publicado indústria farmacêutica, como eu fui chamado para fazer esse projeto da Viceitoria de Pesquisa de ESA, aí eu foquei em ESA. Mas, por causa que a Unifor também é privada, entendeu? Foi mais nesse sentido, para ajudar as instituições privadas. No sistema, são 12.500 instituições. Por exemplo, de universidade, 23 são públicas e 91 são privadas. Agora, dos centros universitários, 310 são privados, e um pouquinho, 30 e pouco é público. Faculdade, a maioria é privada, né? É nesse sentido. Muito obrigada. Larissa, a palavra é sua. Deixa eu só fazer uma perguntinha para acho que ele já saiu? Já saiu. Augusto Alexandre está aqui, não? Eu estou, professor Alexandre. Não, não. Era Era o o Rodrigo. Ele já saiu. Não. Eu não tenho mais perguntas, professor. Alguém mais quer falar alguma coisa, fazer alguma contribuição, algum comentário? Eu tenho. Augusto, eu tenho muito trabalho na área de estudos prospectivos, cenário. Era uma disciplina minha no doutorado, você acredita? Eu tive uma época que eu fui apaixonado por essa área de cenário prospectivo, sabe? Eu acho, por exemplo, eu fui um Euran é o nosso acadêmico na Europa, e aí tinha 500 pessoas assim no auditório, e vamos ver os tracks para o próximo Euran, quais são as áreas, né? Todo mundo falou, já tinha lá uma base, todo mundo deu algumas observações, aí eu levantei a mão e perguntei, por que ninguém estuda o futuro aqui? Exatamente o que você falou, Augusto. Aí ficou aquele silêncio, 500 pessoas do mundo todo ali na Europa. A gente só se preocupa com estratégias do presente, ninguém se preocupa com estudos do futuro, cenários prospectivos nas áreas, em todas as áreas, porque nas áreas da saúde, então, você já tem estudos fantásticos. Tem universidades do futuro dos Estados Unidos. Chama-se Universidade do Futuro. Tem grandes centros, né, professor? No Brasil, Finlândia é um grande centro. Porque a gente mal sabe o presente, a gente não sabe nem o plano estratégico, o curto prazo, a gente não sabe nem quanto ganha, né, os custos e tal, quem é um concorrente. Imagine pensar tudo, é um custo muito alto pensar no futuro, né, principalmente no terceiro mundo. Isso dá um trabalho legal, Augusto, uma tese. Por que num país emergente, do país... Travou? Travou um pouquinho. Acho que caiu a internet Acho que dele. travou dele, é isso. Sérgio Forte. Voltou. Travou o meu? Travou do senhor. Desculpa. Porque a gente diz assim que o futuro a Deus pertence, né? Uhum. A gente no terceiro mundo. Como a gente não sabe calcular, a gente não sabe, mal sabe como é que está o nosso presente, a gente sempre diz que o futuro a Deus pertence. Mas as grandes organizações pensam em prospecto futuro.
Se você Sim. olhar a Shell, né, aquele exemplo clássico da Shell, né, do Pierre Weil, do pessoal do Peter Schwartz, quer dizer, do Peter Schwartz, do Ari de Góes. Então, a equipe da Shell é sensacional. Ela previu a crise do petróleo, ela previu. Então, a questão deles é. Eu me interessei muito, professor. Vamos conversar também. Estou à Vamos trocar disposição. ideias, por gentileza. Sérgio Parabéns. Fortes, @uniforme? Sem um S, Forte. Forte. Sérgio Mas Forte. a coisa mais importante, ao invés de estudar o futuro, é mandar um abraço para o professor Adalberto Fishman, entendeu? Esse. Maravilhoso ele. Com que Engraçado, idade né? ele está? Com que idade, só entre nós? Eu acho que ele tá com 76, 77. Ele Só? é um. Então, tá um É um, menino, tá um é menino. um mas a mente dele é muito legal. Ele olha para você assim, ele tem uma visão tão big picture da vida. Ele olha seu trabalho e fala assim: corta. E é para cortar. Ele nem discute assim, Augusto, reduz, aumenta. Aí você vai ver, faz todo sentido. Ele te dá um artigo e fala assim: cara, abriu todo. Abre o espaço, abre o mar vermelho para todo mundo. É muito engraçado, muito Clarice, legal. faltam 6 minutos. Me fala aí de você e Ana Paula de você. Professor, eu sou aqui de Santa Maria, da UFSM, estou Que fazendo legal! o doutorado e meu tema é capacidades dinâmicas de cidades inteligentes, né? Uau! Aí eu coletei os meus dados em Florianópolis, agora em julho, fiz qualitativa, conversei presencialmente com organizações da sociedade civil, poder público, universidades e Aqui na empresas. Unifor, a nossa pequena Unifor, nós temos um mestrado profissional em cidades inteligentes. Ai, que legal! Dá uma olhada no nosso site, aí você vai ver as dissertações e a coordenadora, que é a professora Ronce, não estou me Aham. lembrando o primeiro nome, é uma pessoa hiper maravilhosa. Ela é uma engenheira, mas eles trabalham essa cidade inteligente também nesse sentido. Eles fazem muitos eventos aqui, Uhum. e está na moda, aquela cidade inteligente, Tá. tem gente de todo canto do mundo para discutir. Aqui em Fortaleza, imagina só. É um polo de trabalho de cidade inteligente. Aí pode parcerizar aí com você. Se você for falar com Vou ela, olhar. e diz que eu dei a dica, olha, o professor Sérgio Forte de Cor, falar contigo e tal, porque vocês podem trocar uma bola danada aí com relação. Cristina Ronce, me lembrei do nome dela. Cristina Rossi. Ronce é um Once. sobrenome bastante conhecido em Fortaleza. Meus pais são daí, tá? Tá. O professor Sérgio. Então, eu Tem conheço umas bastante. lojas 11 aqui, né, Augusto? Conheço bastante. E Ana Muito Paula? obrigada, professor. Vou entrar em contato com ela. Ana Paula, fala aí de ti, Ana Paula. Boa tarde, professor. Eu sou da Fundação Getúlio Vargas, da linha de pesquisa de estratégia empresarial. Minha orientadora é a professora Maria Tereza Fleury. Eu já estou Uau, mande um perdoando. abraço. Pronto, olha, se tem o Adalberto Fisch na minha vida, do outro lado é a professora Maria Tereza Fleury. Ela me adora. Ai, o senhor conhece todo mundo. Ah, Pode deixar, vou transmitir seu abraço, sim. uma vez, nos 50 anos da USP, eu fiz uma palestra lá e quem me convidou foi a Tereza Fleury. Ah, que Da maravilha. palestra de abertura, 50 anos lá da FEA, desculpa, da FEA. Sim, sim. E eu estudo multinacionais. A minha tese, eu acabei de passar pelo processo de qualificação, e o meu projeto de tese foi centrado em multinacionais que são líderes globais. Eu pretendo estudar como subsidiárias dessas multinacionais líderes globais, que estão localizadas em países emergentes, como elas estão incorporando os ODS nas suas estratégias. Então, a minha intenção é estudar Brasil, México e Uruguai. Tem 3 empresas já, líderes globais, selecionadas para esse estudo, e a intenção é fazer um estudo quali, no sentido de aprofundar, né, todo o processo de planejamento estratégico. Pretendo entrevistar executivos das matrizes também, embora reconheça que isso não é uma tarefa tão simples, mas eu trabalhei em Manaus
durante 23 anos em multinacionais, então essa experiência me proporcionou alguns contatos que vão me auxiliar aí nessa jornada. Na Paula, existe assim de ODE, de sustentabilidade, você tem assim na linha do tempo, você começa com Corporate Social Responsibility, Perfeito. você depois vai para o CSP, Corporate Social Performance, depois você vai para o Triple Bottom Line, depois veio a ESG, né, Environment, Social and Governance, depois veio a CSV do Porta de Create Share Value, né? E aí fica nesse negócio. Hoje chama-se Sustainability Business ou qualquer coisa. Então, vocês, eu orientei uma tese de doutorado sobre CSV nas indústrias do polo industrial de Manaus, agora, do Assis, e a gente pegou 384, tipo essa, Quant. Mas a gente foi ver a Create Share Value do Porta no livro Produto Mercado, Cadeia de Valor e Cluster, dessas 384. No final, assim, a ambidestria, que é a capacidade de inovação, passando pela CSV, pela social e ambiental, gera maior desempenho. No final, a gente diz o seguinte: para eu inovar, eu tenho que inovar no conceito socioambiental, senão eu estou fora do jogo. Mas isso não é um custo, gera melhor desempenho, até porque se não inovar respeitando o socioambiental, você pode falir e quebrar a cadeia todinha para trás. Sabe? E quem é seu fornecedor lá pode quebrar também, porque quem manda é o cliente, é só botar na mídia, só botar no Google, na internet aí, que a sua empresa é uma droga e você sai se ferrando todo. Então, uma multinacional tem que ter uma alta responsabilidade na subsidiária, porque se descobrir que a subsidiária daqui está poluindo, a multinacional pode se ferrar lá no primeiro mundo. Sem dúvida. Certo? Então, então a gente... Aí a pergunta é, mande esse e-mail para mim, que eu vou te mandar essa tese, doutorado. Muito obrigada. A pergunta é, apesar de ser quant, mas se vocês trabalham num conceito de ESG, de essa realidade social corporativa, ou é ODS pura? Na verdade, a gente vai partir como um modelo teórico de um trabalho desenvolvido por Montier et al. Não sei se o senhor conhece esse é um artigo recente, 2021, 22, que desenha, na verdade, nesse trabalho, ele propõe um modelo no qual ele agrupa os ODS em função dos seus impactos, das externalidades que as empresas geram ao longo da cadeia de valor. Então, ele entende que alguns ODS contribuem no sentido de maximizar as externalidades positivas e minimizar as externalidades negativas. Então, a banca me sugeriu que fizesse uma restrição. Então, eu vou trabalhar com 4 ODS apenas, e não com os 17, e vou aprofundar o que as empresas vêm fazendo nesses 4. Os 4 ODS escolhidos são ação climática, o que está relacionado diretamente com a ação climática, o que fala de parcerias, o 17, o que fala de trabalho decente, porque a gente tem a condição de olhar isso do ponto de vista da cadeia global, e o último é o de produção e consumo responsáveis. Então, a gente vai focar nesses 4 ODS, e as 3 empresas são propositalmente empresas multissetoriais, mas que são todas líderes reconhecidamente nos seus segmentos e que têm um impacto muito grande no sentido de não só do processo produtivo, mas também dos seus produtos. Uma delas é líder na área de eletroeletrônicos, no segmento de eletroeletrônicos, a outra é uma líder na produção de motocicletas, a outra é a líder na produção de refrigerantes. Então, esse é o estudo que eu pretendo desenvolver, e olhar isso da perspectiva de subsidiárias localizadas em países emergentes, como é que elas... sem dúvida. E aí a minha banca foi composta por ela, pelo professor Jorge Carneiro. Jorge Carneiro. Jorge é meu amigo do peito, a gente se fala quase todo dia pro WhatsApp. Ah, que maravilha! Vou comentar, então, que eu tive virtualmente. A gente tem um grupo para comentar a política, as coisas. E o professor Pervez Gauri, que também é um estudioso
de multinacionais, e eles estão desenvolvendo um projeto bastante interessante, focado em ODS, mas mais do ponto de vista social. Jorge Carneiro, um dia desse, esteve aqui em Fortaleza com a esposa, quando nós fomos jantar fora, ele foi lá para Jericoacoara, depois a gente foi comer lagosta. Eu disse, olha, cara, 10 lagostas por R$ 200? Ah, que maravilha! Não tem em São Paulo, nem no Rio. Mas Meu tá. sonho. Deu água na boca aí, Augusto? Ô, Dos caranguejos. preciso voltar. Gente, Preciso Clarice, voltar. comandante, eu Também. passo a bola para você dizer as palavras finais, tá aí. Professor, só Não, dar uma quero. partezinha aqui, Clarice, desculpa, para você também, Clarice. Não sei se você conhece a Smart City que está sendo construída no Ceará, pela uma italiana chamada Susana Marchioni. Chama-se Planet City. Ela Não vou recebeu um aporte de olhar. 110 milhões de reais para fazer uma Smart City numa praia na região metropolitana de Fortaleza. Que legal. É um bairro, aquela cidade É uma cidade, compacta? é uma Uma cidade, uma Smart cidade. City. É Planet Hum, Smart City. Susana Marchioni é uma italiana Planet. que tem essa Smart City, esse projeto Smart City no mundo inteiro, e ela é a primeira vez que no Brasil ela vai implantar uma Smart City. E onde é Em que vai ser Fortaleza. aqui, Augusto? Onde é que vai Oi? ser? Muito. Onde é que vai ser aqui, praia? Caramba, preciso. Eu tô Portinho? pegando no Google aqui. Qual é a praia? Mas que Ó, legal, isso aqui, ó, o obrigada, ensaio, hein? Augusto. Sinal fraco, Eusébio? hein? Praia do Eusébio? Hã? Isso é um sinal fraco, hein, gente? Ah, Valeu Isso pela dica, Augusto. é em Aquiraz. É eu me lembro, Aquiraz. Aquiraz, é do lado. É. Lá Uhum. já tem uns hotéis de 5 estrelas lá. Uhum. Valeu. Boa. Perfeito. Quando vier ao Uhum. Ceará comer um caranguejo, dançar um forró, pode. Que legal. Então tá, pessoal, quero agradecer e parabenizar, né, todos os trabalhos de altíssima qualidade, né, um debate riquíssimo, né, professor? Com certeza várias relações, né, vão surgir, talvez possíveis trabalhos conjuntos desta sessão, mas era isso, né, podemos finalizar a nossa sessão, lembrando de vocês avaliarem a sessão no link que está no chat ali, tá? E nos vemos futuramente nos próximos SEMEADs da vida. Clarice, eu tenho que preencher um formuláriozinho de moderador, né? De quem está Sim, presente. sim, senhor. E fazer uma avaliação, né? Sim, senhor. Uhum. A avaliação foi 10. Ok, tá bom. Então, tá. Obrigado. Podemos. Obrigado, Ana Paula. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, Ótima Clarice. semana Obrigada pra a vocês. todos. A todo Obrigada, mundo, Ana. Augusto Augusto. Um Obrigado. abraço. Vamos mandar um abração, gente. Vamos conversar. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Augusto, pela dica. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Tá. Exato.